Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da palavra de Deus para a reflexão. Encontramos hoje no livro do profeta Jeremias, no capítulo 7, o versículo de número 3, onde está escrito assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Aqui nós temos uma palavra de Deus através do profeta Jeremias, dirigido ao povo de Judá, povo este que, infelizmente, deixou-se dominar por um pensamento estranho e decidiram não atentar para as palavras do Senhor no intuito de obedecê-las. Por várias vezes, Deus, usando do profeta Jeremias, e o povo fechando o coração para a palavra de Deus e abrindo-o para aqueles que profetizavam falsamente, que falavam de acordo com o que as pessoas queriam ouvir e não o que elas precisavam. O interesse maior da nossa vida não é somente querer ouvir aquilo que queremos, mas às vezes em que Deus fala conosco, não é para falar conosco o que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. E muitas das vezes o que precisamos ouvir não soa tão bem, porque pensamos que estamos bem, mas quando vem a palavra de Deus, através de um profeta fiel e verdadeiro, que só fala aquilo que Deus lhe ordena a dizer, que não fica inventando, que não fica criando mensagens para jogar na cabeça das pessoas, mas o mensageiro de Deus, o profeta verdadeiro, ele é temente diante do Senhor. Ele só abre a boca se Deus lhe der realmente uma mensagem. E Deus, através de Jeremias, procurou em várias oportunidades dissuadir este povo do caminho errante em que eles estavam entrando, daquele coração endurecido e contrário à vontade do Senhor. Veja, numa ocasião, o Senhor usou a Jeremias para dizer a ele: assim diz o Senhor, capítulo 6, versículo 16, ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Olha que mensagem centrada de Deus para o seu povo, procurando o bem deste povo. Perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, para que achem descanso para as vossas almas. Mas sabe qual foi a resposta deste povo? Mas eles dizem: não andaremos. Eles estavam com a cerviz endurecida. E Salomão deixou escrito que aquele que endurece a cerviz, ele será quebrantado de repente, sem que haja cura. No entanto, Deus procurou de várias maneiras chamar a este povo de Judá, para que eles então pudessem voltarem-se para o Senhor e atentar para as palavras de Deus, para que o mal não lhe sucedesse. Não é porque eles eram chamados povo do Senhor, nação do Senhor, que eles poderiam viver de qualquer maneira. Eles tinham que viver dentro dos princípios e das orientações de Deus para eles. Mas eles julgavam-se que só pelo nome de ser povo de Deus, nem o mal lhes aconteceria. Mas eles tiveram amargas experiências por testar a paciência de Deus. Deus falando dia a dia, tempo a tempo, e eles sempre com aquele coração endurecido. Mas, quando leio aqui, neste capítulo 7, o versículo 3, Deus, na sua longanimidade, porque a palavra de Deus afirma que Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus quer que eles
se arrependam e venham ao conhecimento da verdade, principalmente tratando-se de um povo que leva o nome do Senhor, mas que a ação deles era totalmente contrária ao povo de Deus. Então Deus, mais uma vez, pega Jeremias, dá a ele a palavra, e Jeremias foi corajoso. O próprio Deus já tinha advertido, quando chamou para o ofício profético, que ele seria como uma parede de bronze. Ele enfrentaria dificuldades e barreiras, mas ele não deveria desanimar e nem se furtar das palavras de Deus, mas ele deveria dizê-la como Deus lhe autorizou. Olha aqui no capítulo 7, o versículo 1. Palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor, à porta do templo, e proclama ali esta palavra. Por que à porta? Porque as pessoas vinham para entrar ao templo, e na entrada eles estavam ouvindo uma palavra direta de Deus pela boca de Jeremias. E que palavra era esta? Então o Senhor diz: ouvi a palavra do Senhor, todos os de Judá, os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Eles estavam indo ao templo para adorar ao Senhor. Mas como nós encontramos lá em Isaías, quando eles entravam no templo para adorar a Deus, o profeta Isaías, falando as palavras de Deus, disse: este povo honra-me somente com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E quando eles vão, eles apresentam sacrifícios, achando que o sacrifício pode superar todas as coisas. E Deus vai se deixar levar por um sacrifício. Mas não é assim. Com Deus não se brinca. Não tem como enganar a Deus. Uma falsa adoração, um sacrifício pecaminoso que eles estavam entregando a Deus e entrando no santuário de qualquer maneira, com o seu coração, com as suas obras, o seu caminho totalmente errante, mas que iam ao templo para ter aquela aparência de que estavam indo para adorar a Deus. Veja, o ser humano é capaz de tudo, até de entrar num templo onde Deus há de manifestar-se, fazer-se de inocente e entrar ali dizendo que está adorando a Deus, quando na verdade Deus conhece o profundo e o escondido de cada coração. Então não há como se esconder da presença de Deus. Ou o coração se volta para adorar a Deus em verdade e em santidade, ou aquela adoração ela está corrompida, ela está comprometida. Ela não será aceita pelo Senhor Deus. E eles estavam entrando no templo para adorar. E Deus colocou Jeremias numa posição bem estratégica, na porta do templo. Não tinha como desviar. Era o caminho por onde eles tinham que passar. E cada passo dado era uma palavra que eles ouviam de Jeremias, dizendo em nome do Senhor: ouvi a palavra do Senhor. E qual era a palavra do Senhor para eles? Está aqui no versículo 3. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Então, a mensagem prática, objetiva e maneira fácil de entender, Deus se apresenta diante deles de duas maneiras e dá a sua mensagem, que eu posso chamar aqui o conselho do Senhor dos Exércitos. Um conselho útil e necessário. Quem é que está falando com o povo de Judá? Não é Jeremias, é o Senhor, Deus dos exércitos. Porque escrito está: assim diz. Então, quem está dizendo é o Senhor dos exércitos.
o Deus que governa sobre todos os exércitos, Jeová Sebaote, o Senhor dos exércitos, exércitos celestiais, exércitos na terra, todo e qualquer exército. O nosso Deus, ele é o Senhor dos exércitos. E como Senhor dos exércitos, ele é o comandante, ele é o capitão, ele é aquele que enfrenta as nossas batalhas e as vence por nós. Nos manda ficar parados, quietos, somente para ver o livramento que o Senhor dos exércitos tem proposto a nós. Olha o que diz o salmista no Salmo 46. O Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. Então, a presença dele em nós e entre nós é algo real. Então, quem está falando com o povo de Judá é o Senhor dos exércitos, conhecido deles. Eles conheciam o Senhor dos exércitos, apenas não estavam obedecendo como deveriam. E a segunda maneira como Deus se apresentava diante deles era o Deus de Israel. Então ele não somente é o Senhor dos exércitos, mas é também o Deus de Israel, para eles entenderem que eles foram um povo que Deus escolheu e separou para si, para ser chamado o seu povo, não em vista do que eles tinham, em vista das habilidades, porque quando Deus escolheu, eles eram um povo pequeno, insignificante. O que dignificou aquele povo foi Deus escolhê-lo como seu povo e colocar nele a sua presença e o seu poder. Portanto, este é o povo do Senhor. Não é o maior povo da terra, mas é o povo que Deus escolheu para, através deste povo, manifestar a sua glória, o seu plano e trazer à realidade a sua vontade a todas as nações. Eles foram colocados para ser luz das nações, mas infelizmente, com a atitude, o comportamento, os caminhos por onde eles andaram, foi de tal forma que aquela luz, ao invés de brilhar, ela se apagou. E Deus, então, os colocou de lado, deixou-os de lado. Diz que eles foram envilecidos, colocados de lado, e Deus colocou um outro povo no lugar deles para dar seguimento e para propagar o evangelho, o plano do amor de Deus para toda a humanidade. Aonde Israel falhou, Deus levantou um outro povo para fazer isto. Eles perderam a grande oportunidade que receberam da parte de Deus. E qual era a condição deles? Veja o que diz a palavra. Deus diz, assim diz, o Senhor dos exércitos, segundo, o Deus de Israel. E qual é a mensagem? Então a mensagem é esta: melhorai os vossos caminhos. A Escritura nos afirma que há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim deles são caminhos de morte. Existe o caminho do Senhor e existe o caminho dos homens. O caminho do Senhor é seguro, é fiel, é verdadeiro. Diz-nos que só andarão por ele os remidos do Senhor. Os loucos não errarão este caminho. E o caminho do Senhor é aquele que Deus sempre está advertindo. Como Isaías deixou registrado no capítulo 30, o versículo 21, está escrito assim: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Então, este caminho de Deus foi colocado diante do povo de Judá para que eles andassem por este caminho que é chamado o caminho do Senhor, um caminho santo, um caminho brilhante. No entanto, eles enveredaram por outros caminhos. E estes outros caminhos
roubaram o coração deles e eles deixaram de servir e adorar a Deus como deveria fazê-lo. Olha o que a condição deles diz aqui, ó. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas, furtareis vós e matareis, cometereis adultério, jurareis falsamente, queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes. Veja, a decadência deste povo chegou a tal ponto de rejeitar a Deus e abraçar a deuses estranhos, como Baal e outros mais, e se curvar diante deles. Então, o caminho destas pessoas era um caminho perigoso. Eles estavam a ponto de serem destruídos. No entanto, Deus, no seu amor e misericórdia, sempre envia uma palavra de advertência, um chamado, como ele diz aqui: melhorai os vossos caminhos. No caminho em que vocês estão indo, vocês não vão ter, no final, a bênção de Deus. Vocês vão ter o juízo do Senhor, por terem rejeitado, por andar num caminho estranho, por andar após outros deuses e por não dar atenção à palavra de Deus. E uma segunda coisa. Primeiro o Senhor disse: melhorai os vossos caminhos. Isto significa dizer que os caminhos deles não eram bons diante do Senhor. Não eram caminhos retos, não eram caminhos de justiça, não eram caminhos de paz. Eram caminhos estranhos. E o Senhor diz: melhorai os vossos caminhos. Segundo ponto é: e também melhorai as vossas obras. Não somente por onde eles estavam andando, mas o que eles estavam fazendo era algo desagradável diante do Senhor. Então, andando por caminhos errados e praticando coisas erradas. Tanto os caminhos quanto as obras não estavam de acordo com o propósito e com a vontade de Deus para eles. Mas Deus, por amor e longanimidade, dá a eles um tempo e uma oportunidade, envia-lhe esta mensagem com promessas, se eles ouvirem e atentarem para a palavra do Senhor, eles terão a vitória. Se eles se fizerem de surdos, eles não terão a bênção de Deus e serão entregues e serão levados cativos para a Babilônia. Melhorai os vossos caminhos e também melhorai as vossas obras, o procedimento, o comportamento, a palavra, o relacionamento, aonde eles estavam envolvidos. Tudo isso não estava bem diante do Senhor, a ponto de Deus dizer: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras. Quando eles atentassem para a palavra de Deus em melhorar os caminhos, melhorar as obras, como que a dizer, arrepender-se do que eles estão fazendo, o caminho que eles estão andando e o que eles estão praticando. Se eles se arrependerem e se voltarem para Deus, Deus os receberá. E a promessa de Deus é: se isto eles fizerem, melhorar os caminhos e as obras, o Senhor disse: e vos farei habitar neste lugar. Vos farei habitar neste lugar. Então, a palavra de Deus era séria. Por quê? Eles estavam dizendo, confiando em palavras falsas, desprezando as palavras de Deus, estavam dizendo: o templo do Senhor é este. Mas o Senhor disse: se vocês não melhorar os caminhos e as obras e não fizer juízo entre as pessoas com justiça, certamente o juízo está à porta. Mas este conselho do Senhor foi, àquela época, para o povo de Judá. Eles foram tão longe que precisou Deus chamar o profeta e dar esta mensagem direcionada
para o coração deles. Infelizmente, eles se mantiveram nos caminhos errantes e nas obras contrárias à vontade de Deus. Portanto, eles não habitaram naquele lugar de que eles batiam o pé, que ninguém os tiraria dali. Mas o que tirou não foi o Senhor. O que tirou foi a abominação deles, a desobediência, o desprezar a Deus, não dar ouvidos à palavra que Deus lhes havia ordenado por Jeremias, e por conta disso, eles pagaram um preço amargo de 70 anos de sofrimento. Muitos morreram no cativeiro. Não tiveram a oportunidade de voltar quando Deus se lembrou deles ao término de 70 anos. O que isso tem a dizer para mim e para você no dia de hoje, nesta reflexão? A palavra de Deus é a mesma que foi para o povo de Judá, é a mesma palavra de Deus hoje para mim e para você. A palavra de Deus é útil em todos os tempos e para todas as pessoas. Então, parece que estamos a ouvir Deus dizer-nos hoje, em pleno século 21, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o teu Deus, o Deus poderoso e soberano, o Deus criador, o Deus salvador, aquele que resgatou a cada um de nós. O que é que ele está dizendo? Melhorai os vossos caminhos. Então nós precisamos avaliar qual tem sido os nossos caminhos diante do Senhor. Por quais caminhos nós estamos andando? Este caminho em que nós estamos é do agrado de Deus? Este caminho em que estamos andando é aprovado por Deus? Este caminho que estamos andando nos leva para mais perto de Deus? Se não, significa que este caminho não é um bom caminho, é um mau caminho. E o conselho do Senhor é: melhorai os vossos caminhos. Então entendo que eu preciso avaliar os meus caminhos por onde tenho andado, e se eles não estão dentro do propósito de Deus, a orientação, o conselho é: melhorai os vossos caminhos. Porque, como eu disse a princípio, há caminhos que parecem direito, mas o fim são caminhos de morte. Mas o caminho do Senhor é o caminho de vida, é o caminho bom e reto, o caminho da justiça. E a segunda coisa é: melhorai as vossas obras. Qual tem sido o nosso procedimento, as nossas atitudes, as nossas palavras, o comportamento, o relacionamento entre as pessoas? Como é que nós estamos vivenciando tudo isso? As nossas obras estão glorificando a Deus? As pessoas, ao ver o nosso comportamento, os nossos relacionamentos, ao ouvir as nossas palavras, será que isso está levando eles a reconhecer Deus na nossa vida e glorificar o nome do Senhor? Ou eles estão ouvindo palavras estranhas, comportamentos estranhos, relacionamentos duvidosos? O que é que as pessoas estão vendo em nós? Por isso há necessidade de um conselho do Senhor dos Exércitos. E o conselho hoje para mim e para você é este: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. O melhor lugar para mim e para você habitar não é nesta terra, não é em Jerusalém, mas é habitarmos na presença de Deus. Quando nós melhorarmos os nossos caminhos e as nossas obras, o Senhor nos fará habitar na sua presença. Então reflita por onde você tem andado, qual tem sido o seu procedimento. Se ele não condiz com a vontade de Deus, renuncie, abra mão disso tudo, volte-se para Deus antes que seja tarde e acerte-se com o Senhor. Que Deus nos ajude a melhorar os nossos caminhos e melhorar também as nossas obras, para que possamos habitar permanentemente na sua presença.
reflita, medite sobre este ponto. E se precisar melhorar o caminho e as obras, não titubie, não adie, faça hoje. Tome a decisão. É a melhor decisão que eu e você podemos tomar é ouvir a palavra do Senhor. Dar ouvidos ao que o Senhor está pedindo de cada um de nós. Melhorar os nossos caminhos e as nossas obras, e assim fazendo, habitaremos na presença do Senhor. Querendo Deus, amanhã retornaremos.